La 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 la. La 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 la. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Então, para mim também está de bom tamanho. Acho que deu. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês conhecem o Samuel, aqui de Araxá, que trabalha lá na Casa do Caminho, lá em Araxá? Daqui de Bambuí? O Samuel é que é responsável por nós estarmos aqui hoje, tá? Então, todo o prejuízo que eu der para vocês, né, vocês podem cobrar dele depois, porque ele é o responsável. Eu digo sempre para as pessoas que eu não sou palestrante, eu sou fazedor de evangelho na Casa Espírita, né? Mas dizem que isso é a mesma coisa. Então nós estamos, né, nesse ofício que Jesus nos ensinou e o que o Kardec pede, que é a doutrina espírita, o que nós podemos fazer por ela, o melhor é a sua divulgação. Eu coloquei ali um copo d'água e eu vou fazer um trato, um combinado com vocês. Não é educado o palestrante que toma água, mas eu não consigo ficar sem tomar. Mas tenho a boa parte desse trato, é que se vocês tirarem o copo, 5 minutos eu paro, certo? Então, se não tiver bom, vocês levam o copo, acabou. Ô, gente, esse calhamaço de papel aqui, não se assustem, tá? Eu falei com o Lupécio, eu fiz uma cirurgia esses dias, e eu estou enxergando bem só de longe, de perto eu praticamente não estou enxergando, tá? Para ler. Então, tudo que está aqui está no tipo corpo 14, corpo 16, para que eu possa ler as minhas próprias anotações. Então, aqui não tem tanta coisa assim, tá certo? É porque as letras são bem grandes. Eu queria agradecer ao Lupeste pelo convite, agradecer a todos vocês de estarem aqui. E quando o Lupeste nos diz da oportunidade de nos reunirmos, de confraternizar, a gente lembra que a 6ª Semana Espírita de Bambuí, né, a primeira Semana Espírita realizada no Brasil foi em 1939, em Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. A segunda cidade a realizar uma Semana Espírita foi Barretos, em 1942. Logo depois, algumas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro fizeram um consórcio para realizar as Semanas Espíritas, ou seja, eles trocavam os palestrantes, né? E de lá para cá, a gente tem tido a oportunidade de ver, nós temos Semana Espírita em todo o Brasil, e isso é uma boa oportunidade de difundir a doutrina espírita. A gente observa que a Semana Espírita hoje, né, é uma coisa assim, ou seja, realmente é uma oportunidade de confraternização, porque hoje nós temos bons palestrantes espíritas, estudiosos de doutrina espírita em todas as cidades, em todas as casas, ou seja, já não é atrás do ensinamento novo, realmente é uma oportunidade de conhecer pessoas e de a gente se confraternizar, de a gente estar juntos. Nós temos lá na nossa região um movimento chamado Cometrim, Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo Mineiro, que é um exemplo disso. A Cometrim esse ano é a de número 54. E no começo, eu não estava lá no começo não, tá, gente? Mas no começo, era uma coisa assim, eram muito poucas as pessoas que existiam em cada casa espírita, em cada cidade, que tinha, vamos dizer assim, o conhecimento bastante para reunir pessoas e discutir determinados assuntos, né? Mas com o tempo, isso mudou. E tanto é que a Cometrim, nesses últimos anos, também mudou o seu formato. Porque hoje nós temos muita gente, né, para poder chegar, discutir, ensinar e aprender também, né? Sempre uma boa oportunidade. Quando o Lupécio me pediu para vir aqui, né, ele me pediu para falar sobre o cego de Jericó. A proposta era: levanta-te, ele te chama, né? Então vocês sabem, nós acabamos de falar, né, nós passamos por uns problemas nas vistas, né? E vir falar do cego de Jericó foi muito interessante. E eu não posso reclamar, porque nós estamos enxergando, né? Mas nós já passamos bons pedaços, nós já fizemos, acho que 3 ou 4 procedimentos em cada olho. Mas nós continuamos enxergando,
né? E vamos continuar no nosso trabalho. Quando a gente fala de Evangelho de Jesus, como Marx anotou nessa passagem, né? A gente observa que tudo que Jesus disse de própria voz, ou aquilo que os apóstolos anotaram, é para nós motivo de aprendizado. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos comentar essa parábola do cego de Jericó, e nós vamos, de alguma maneira, né, ver o que Jesus está falando, né, nesse evento. Ou seja, quando ele socorre o cego de Jericó, o que ele diz, como ele agiu, como ele fez, é de Jesus, na verdade, que nós estamos falando. Porque a missão de Jesus na terra era implantar o reino de Deus no coração dos homens. E eu brinco às vezes que era só isso, só essa missão que ele tinha, né? E ele o fez em alguns anos, né? Ele esteve entre nós e fez a sua missão. Jesus pregou por palavras, por atos, por pensamentos, pregou também no silêncio, né? Muitas das vezes que Jesus silenciou frente aos seus opositores, né, foi um ensinamento para nós, porque contra o silêncio não existe argumento. Quando duas pessoas discutem e uma se cala, num minuto a outra pessoa perde a razão, né? Então também o silêncio de Jesus, em algumas oportunidades, é para nós um ensinamento. Quando Jesus esteve no nosso meio, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, está falando o seguinte: diz-lhes, vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ele proclame, pois vim para isto. Quem veio semear o Evangelho, quem veio semear o amor de Deus no coração dos homens, realmente precisava estar sempre em movimento, sempre pregando, fosse por qualquer tipo, né, de palavra, de atos ou ações. E o Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 38, ele fala o seguinte: o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais da sua vida. Jesus não só pregou por palavras, principalmente por atos, né, e exemplos. O próprio nascimento de Jesus numa manjedoura é um dos maiores exemplos que nós podemos ter. Talvez nós não tenhamos nenhum outro melhor de humildade. Ou seja, o coordenador desse sistema solar que nós vivemos, reencarnando na Terra numa manjedoura, né, no meio dos animais. Não existe mensagem de humildade maior do que esta, né? Então o Evangelho de Jesus começou antes mesmo que ele pudesse falar, né? E quando a gente fala manjedoura, muitas das vezes as pessoas pensam manjedoura, né? O que era manjedoura, gente? Era um coxo de colocar comida para os animais. Ou seja, Jesus nasceu, foi enrolado nos paninhos e foi colocado ali, né? E os anjos vieram honrar a sua presença, né? Esses contrastes, esses ensinamentos são presentes na vida de Jesus e é presente para nós, para que nós possamos aprender, para que nós possamos vivenciar esses ensinamentos. Vamos à parábola, né? A cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Anima-te, ergue-te, ele te chama. Em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguiu pelo caminho. Pois bem, meus irmãos, vamos comentar um pouco, né, sobre tudo que Jesus nos passou nessa parábola.
né? O ensinamento do cego de Jericó é um ensinamento para toda a nossa vida. É a situação daqueles de nós que enfrentam as suas provas, as suas expiações, as suas dificuldades, né? E muitas das vezes caem por temor de não vencer. Muitas das vezes dão a volta por cima em situações extremamente conflitantes. Porque na verdade nós somos espíritos extremamente diferenciados entre uns e outros. Alguns de nós já viveram muitos, alguns de nós estão vivendo menos vidas do que alguns que já cresceram, e o aprendizado para nós, em qualquer das circunstâncias que nós podemos estar, é diferente. Ou seja, frente a determinada situação, cada um de nós vai reagir de alguma maneira, cada um de nós vai reagir principalmente com aquilo que traz no seu coração. Muitas das coisas nós trazemos no pensamento, na razão, mas grande parte das nossas decisões, elas saem e elas realmente precisam sair do coração para que a gente possa alcançar os melhores resultados possíveis. Dirigem-se a Jericó, saindo de Jericó, ou seja, Jesus nunca esteve inativo quando esteve entre nós. Pregava por atos, palavras e exemplos em todos os momentos da sua vida, todos os momentos da sua caminhada, né? E o que Jesus difere de nós? É que Jesus pregou, semeou, exemplificou, sem pensar na colheita. Jesus era um semeador, né? E nós normalmente, quando nós podemos falar com as pessoas, quando nós podemos trocar uma opinião sobre a doutrina espírita, quando nós podemos confortar uma pessoa que esteja depressiva, que esteja tendendo ao suicídio, eu estou vendo as fitinhas amarelas do Setembro contra o Suicídio, né? Muitas das vezes a gente é enfático demais de que a pessoa tem que tomar uma atitude, porque nós, né, estamos levando a ela um conhecimento novo. Mas ela às vezes não está pronta para tomar a atitude que a gente pensa que seria correta, né? É isso que Jesus fez. Jesus veio, semeou e deixou. Porque cada um de nós, no momento oportuno, vai fazer o uso desse ensinamento que Jesus deixou para nós. Quantos de nós não estivemos à época de Jesus e agora é que nós estamos mexendo as primeiras forças que nós temos para que a gente possa caminhar com mais amor, com mais fraternidade, com mais irmandade, né? Então Jesus nos mostra isso, ou seja, Jesus nunca parou, trabalhou sempre. Eu estava conversando com o Lupécio, com a esposa dele, né? A gente não tem o direito de parar de trabalhar. O Emmanuel falava com o Chico: 2 olhos é uma bênção, né? Se você tem um problema em um, trabalhe com o outro, um é o bastante para que a gente possa trabalhar. Então, qualquer um de nós, os trabalhadores da doutrina espírita ou de outras doutrinas que estão empenhados no seguir Jesus, nós temos que passar a mão na enxada e não olhar para trás. Quando fala que o cego estava sentado à beira do caminho, eu costumo falar o seguinte: ele estava vendo a vida passar, como muitos de nós estão vendo a vida passar, né? Ou seja, ser uma atitude positiva, ser uma atitude proativa no bem, né? Remoendo as nossas próprias dificuldades, nós as temos, porque são o objeto do nosso aprendizado, as dificuldades que aparecem na nossa vida, né? Mas de qualquer maneira, nós temos que ter uma atitude frente a essas dificuldades que surgem para nós, porque se nós só ficarmos sentados aguardando, quando é que nós vamos vencer as nossas próprias dificuldades? Quando é que nós vamos dar jeito nas nossas vidas? E dentro das nossas próprias casas espíritas, às vezes a gente tem companheiros que vão lá só tomar passe. Eles chegam no final da palestra, tomam passe e vão embora. Você convida para eles virem a casa, qualquer hora eu vou vir, qualquer hora eu venho, e não vem. E temos que fazer como Jesus, não podemos forçar que a pessoa aceite o que ela queira, mas nós podemos convidar, né? Quantos de nós, às vezes, trabalhadores espíritas, às vezes a pessoa cobra dele um determinado ponto de vista, ou uma atitude, e fala: eu tenho eternidade para fazer isso. Tem. Todos nós temos eternidade para fazer nossas reformas, as nossas transformações. Mas quanto mais a gente demora,
mais a gente sofre, menos a gente tem a oportunidade de entrar numa vivência positiva do Evangelho, né? Então nós temos a eternidade, mas quanto antes a gente fizer, melhor para nós. Ou seja, nós temos as condições necessárias para fazer a maturação, o aprendizado do nosso espírito. Porque eu diminuo o gole d'água, tá? A hora que eu deixar de ficar nervoso, que eu acostumar com vocês, nós vamos dar jeito nisso. Fala então que o cego estava sentado à beira do caminho e ele ouve a aproximação de Jesus, né? Aí vai uma pergunta para nós mesmos: nós já nos aproximamos de Jesus? Ou Jesus já se aproximou de nós? Eis a questão, né? Porque Jesus se aproximar de nós, Ele se aproxima todos os dias que Ele manda um dos nossos irmãos nos procurar, para nos pedir um favor, para nos pedir uma ajuda, para nos pedir uma cesta, para nos pedir trabalho na casa espírita, para nos pedir uma oração. É Jesus se aproximando de nós. E muitas das vezes, né, a gente tendo as nossas dificuldades, a gente ora e pede a Deus que nos ajude, que nos ampare, né? Quando é no outro dia, você vê uma pessoa que há dias você não vê, e ela te pergunta: meu amigo, meu irmão, como é que você está? E você fala para ele: ixi, o trem está feio, né? Estou com tanto problema, né? E ele fala para você: mas não tem disso, você vai vencer, você é forte, né? Tudo vai se arrumar, não se esqueça de que Jesus está no comando das nossas vidas e tal. Te dá um abraço, vai embora, você fica tranquilo, você fica alimentado desse fluido positivo e você passa a acreditar e você trabalha para que tudo dê certo. Muitas vezes nós nos esquecemos que quando a gente reza e pede a Deus a ajuda, Jesus nos manda um mensageiro para nos ajudar. Mas nós temos que lembrar que muitas vezes outras pessoas rezam e Jesus nos manda para ser o mensageiro, né? Então eu falo que a gente tem que escutar as nossas intuições, os acontecimentos da nossa vida. Se você levanta de manhã, se prepara para sair para o trabalho, você sempre saiu por aqui. Hoje você falou: hoje eu vou por ali. Vá, porque pode estar ali a pessoa que precisa do seu abraço, do seu incentivo, dos seus votos de melhora, de transformação, né? Da mesma maneira que outra pessoa nos ajuda, nós podemos ajudar outra pessoa. Nós não podemos esquecer das nossas intuições, porque as nossas intuições são os chamados de Jesus para que nós possamos tomar atitude. E o Emmanuel tem uma fala mais ou menos assim: se te pediu, se te procurou, é porque você pode, né? Porque muitas das vezes as pessoas chegam para nós com problemas tão grandes, tão graves, né, que a gente acha que não vai dar conta de resolver. Mas nós não precisamos resolver todos os problemas. Nós precisamos fazer o que nós podemos e mostrar para a pessoa que ela é capaz de vencer as suas próprias dificuldades. Se ela tiver fé, se ela tiver trabalho, ela vai com certeza vencer as suas próprias dificuldades, né? E a doutrina espírita, ela tem para nós uma gama variada de livros, de obras, de ensinamentos, né, que nos tornam passíveis de ser esse trabalhador que Jesus precisa, de atender aos chamados de Jesus. O Bartimeu então, ouvindo que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas o repreendiam e ele gritava mais e mais. O que o Bartimeu sentiu? O Bartimeu sentiu que se aproximava dele aquele fluido salutar e vivificante que poderia curar a sua cegueira, certo? O Bartimeu sentiu, né, aquela certeza que nós chamamos de fé, de naquele momento ele poderia encontrar a solução para as suas dores. A gente pensa hoje, né, você vê muitos cegos trabalhando, estudando, né, profissionais
liberais, trabalhando. Mas na época de Jesus a cegueira devia ser uma coisa horrível, né? Porque não existia comércio, não existia indústria, o que existia era a agricultura e os fazedores de roupa, os pescadores, e só praticamente. Então uma pessoa realmente num estado de cegueira era uma pessoa realmente marginalizada. E nós, quando nós estamos com dificuldades, quando nós estamos fora daquele contexto positivo que Jesus nos pede, é normal as pessoas falarem para nós: você não vai dar conta, você não vai conseguir. Como eles falaram com Bartimeu: cala-te, né? Ou seja, precisa realmente que num determinado momento nós possamos dar a volta por cima, nós possamos realmente entender que nós podemos, né? Mas como é que nós vamos entender que nós podemos? Realmente precisa ter aquela certeza, o despertamento da fé nas nossas vidas. E Jesus então diz para as pessoas: chamai-o. Foi duro Jesus, né? Podia ter ido lá no cego, né? Chamai-o. É interessante isso para nós também, porque na verdade Jesus queria dele uma tomada de posição, uma atitude positiva na busca da sua própria cura, da sua própria transformação, né? E a nossa vida também é assim. Nós não podemos esperar de outros a nossa própria transformação. Outras pessoas poderão nos chamar, mas o trabalho de mudança, de transformação, ele sempre será feito por nós mesmos, né? Então Jesus fala de forma peremptória: chamai-o, né? E aí então Marcos anota para nós uma coisa interessante. Anima-te, ergue-te, ele te chama. Anima-te, né? Nenhum de nós, num estado de passividade, num estado de coitadinho, nós conseguiremos nos animar e nos erguer das nossas próprias dificuldades. Nós precisamos realmente de nos levantar, de nos erguermos, para que a gente possa conseguir alguma coisa, né? Não sei se vocês já viram, mas tem um caso do Jerônimo Mendonça muito interessante a respeito disso. Jerônimo Mendonça estava lá em Tuiutaba, na sua casa, e ele começou a sangrar, e chamaram o médico e outro médico, e chamaram os amigos e tal, e ele não parava de sangrar. Ele era totalmente aleijado, ou seja, ele vivia numa cama, né? Então alguém sugeriu: e se nós o levássemos no Chico? O médico falou: se você expôs aqui, pus ele num carro e for no Chico, ele morre. E se nós formos de avião? E arrumaram um avião emprestado, né? Alguém que pudesse ceder um piloto e um avião, foi levar o Jerônimo. Chegaram lá, o Chico estava para a rua fazendo as suas visitas, visitando os seus pobres, né? O Jerônimo ficou esperando e sangrando, né? O Chico chega, olha ele todo vermelho, a roupa toda vermelha de sangue. O Chico fala para ele: meus irmãos, coloque o Jerônimo sobre a mesa aqui no corredor, né? Colocaram o Jerônimo lá e falou para as pessoas: todos nós que viemos da rua, que viemos daquele trabalho que nós estávamos fazendo, vocês vão passar aqui e dar um beijo no Jerônimo. Não era tanta gente assim, mas todo mundo passou, deu o beijo no Jerônimo, e por isso chegou o Chico, né? Chegou, colocou a mão sobre o seu peito, fez uma prece, falou para ele: Jerônimo, sabe por que você ficou assim? Não, Chico, não sei. O coitadinho te pegou. É essa noção que você não serve para nada, que você não vale nada, que você é aleijado, que você é inútil, que te deixou desse jeito. Mas agora já passou, você já foi tratado. Você pode ficar para fazer o evangelho à noite? Ou seja, ele parou de sangrar, revigorou-se, à noite foi lá para casa, lá onde o Chico trabalhava, fez o evangelho, trabalhou, foi embora no outro dia todo tranquilo, né? Então o que Jesus quer, quando ele fala para o cego, para o Bartimeu, é que ele tome essa atitude positiva e saia dessa atitude de espera de que outras pessoas irão realizar aquilo que ele precisa realizar.
Ô, gente, tá tudo bem? Vocês estão tão calados. Sei não. O Anima-te Act, ele te chama para vencer a provação, assumir a direção da nossa própria vida, né? E quantos de nós estamos vencidos pela própria vida, a nossa própria vida? Quantas de nós estão vivendo dificuldades que a gente acha que são intransponíveis? E não existe para nenhum de nós, espírito encarnado, dificuldade intransponível. Porque o Evangelho nos fala, né, que não existe fardos pesados para ombros fracos. Cada um de nós recebeu a missão compatível. Cada um de nós recebeu as pessoas compatíveis para estar conosco. Cada um de nós recebeu um corpo compatível com a nossa missão. Então, tudo que está ao nosso derredor, que a gente precisa vencer, a gente vai vencer. E o livro dos Espíritos nos fala, num determinado momento, que a gente só não vence, que nós fazemos esforços muito pequenos, né? Se nós tivermos fé e trabalho, né, nós com certeza vamos vencer. Eu brinco às vezes com as pessoas, tá, gente? Isso serve para mim também. Eu sou o primeiro que escuta as coisas que eu falo, né? Muitas das vezes você põe as mãozinhas assim, ó, e reza pedindo a Jesus que ajude, que ampare. Ele atende, Jesus atende as nossas preces. Mas Jesus deve ficar tão feliz quando a gente tira as mãos dessa posição e ó, no serviço, né? Ou seja, o trabalho é a prece nossa de cada dia, né? Nossa, como tem pessoas que necessitam do nosso trabalho, da nossa conversa, né? Hoje eu fui ao banco. Estava no caixa 2, a pessoa do caixa 3, seu Silvio, o senhor pode falar comigo daqui a pouco? Um pouquinho? Posso. Na hora que eu acabei, ela chegou e falou assim: Silvio, reza para minha menina. Ela já tinha me falado algumas vezes que estava precisando de preces para a menina dela, né? Falei, vamos rezar para a sua menina. Mas o que aconteceu? Nossa, seu Silvio, eu tive um sonho pavoroso com ela essa noite. Eu estou com síndrome de pânico, eu estou com síndrome de medo, eu não sei o que vai acontecer, eu estou com muito medo das coisas. Eu falando, para que o medo? Se Jesus está no comando das nossas vidas, as dificuldades que você enfrenta, se for com Deus, se for com Jesus, já são um café pequeno, você vai dar conta. Mas não pode ter medo, precisa ter confiança, precisa ter fé, né? E ela chorava, e chorava, e chorava, aquilo entra gente, as pessoas estão atendendo, as pessoas ficam olhando, né? Você falou baixinho, 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 né? Mas, aí saí de lá, fiquei preocupado com ela, por causa desse laço amarelo aí, fiquei muito preocupado. Procurei uma outra companheira, falei, fulano, vim cá na hora do seu almoço, para a gente pedir um passo de distância para aquela pessoa, para a criança e para a mãe. Nós sentamos, fizemos uma leitura do Evangelho, ela fez a prece, a hora que acabou a prece, ela ficou... Silvio, não tenho medo pela criança, a questão é a mãe. Ela está totalmente desarmonizada, pensamentos muito ruins, vibração muito ruim. Que dia nós podemos fazer mais alguma coisa mais concreta para ela? Eu respondi para ela o quê? O dia que ela quiser, não é? Eu posso chamar ela para ir na casa espírita, eu posso chamar ela para levar a criança para a evangelização, eu posso chamar ela para ir lá na casa espírita conversar, eu posso conversar com ela lá no banco se ela quiser, mas eu não posso fazer mais do que isso. A tomada de posição é dela, né? Então que Jesus ampare e proteja, né? Vamos pensar nisso, né? De que ela estará sendo atendida. Aí, gente, na parábola acontece um negócio interessante. Então chamai-o, levanta-te, ele te chama. Ele pulou de pé, jogou fora a capa e foi encontrar Jesus, né? Por isso que a gente precisa olhar essas coisas, esses ensinamentos, as parábolas de Jesus, do ponto de vista do espírito e não da letra. O ceguinho nunca sairia pulando e nem correndo, né? Ele não teria condições para isso.
Então, são as figuras que Jesus usa para que a gente possa, então, entender as nossas necessidades. Então, fala que lançando fora o seu manto. O que era o manto? Aquela capa, né? E lançar fora a capa é uma coisa muito interessante e apropriada para nós. Porque nós hoje, principalmente, nós estamos vivendo numa sociedade onde nós colocamos máscaras para tudo, né? Para atender às nossas conveniências, né? Para atender, para que nós possamos agradar ou estar perto de determinada pessoa, né? Nós somos extremamente volúveis ao sabor das circunstâncias para mudar os nossos projetos, para estar perto de alguém, para conseguir um negócio, né? Muitas das vezes as pessoas chegam para a gente e propõem cada negócios escabrosos, né? Você fala para ele, infelizmente não posso. Ele fala para a gente na cara dura, se você não quiser, tem quem queira, né? Ou seja, não podemos vestir uma máscara para justificar negócios que nós fazemos, situações que nós aceitamos, se as situações não são para aceitar, se as situações são conflitantes com o Evangelho de Jesus. O nosso orgulho, a vaidade e o nosso egoísmo, né, tem trazido para nós muitas máscaras e que tem trazido muito sofrimento, né? Quantas vezes a gente tem aquela máscara de egoísmo, de que sou melhor do que determinadas pessoas, entendo mais do que determinadas pessoas, sei mais do que as outras pessoas, e nós não sabemos nada, cada um de nós tem um pouco de verdade, todos nós, né? E não é o fato da gente achar que vai tornar isso realidade, ou seja, nós precisamos então despir das nossas capas, despir das nossas máscaras. E o Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 98, tem um item que chama capas. Eu vou ler, porque eu quero aproveitar todo o texto dele para a gente refletir. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou dos seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peça ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Com Jesus a gente não trapaceia, né, gente? Jesus recebeu os princípios espirituais que se tornaram os nossos espíritos há alguns bilhões de anos. Jesus nos conhece, né? Jesus sabe do nosso CPF, né? Então não adianta vestirmos uma máscara e pedirmos a Jesus determinadas realizações, porque Ele com certeza as dará, se nós formos merecedores e tivermos o tempo propício para receber aquilo que nós buscamos. Do contrário, a espiritualidade vai nos ajudar, vai caminhar conosco, vai nos fortalecer para que nós possamos então vencer a nossa própria dificuldade. Quando fala que o Bartimeu jogou fora a capa saltando, quem salta sai do chão. Quem sai do chão se eleva. O Bartimeu então, naquele momento, né, ele sai daquela condição apática que ele estava, assume, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele traz no seu íntimo, no seu psiquismo de dezenas, centenas de encarnações, e ele vê o Espírito eterno que ele é, ele vê as suas possibilidades, ele busca aquilo que ele acha que merece, né? E que a gente vai ver que no caso ele mereceu,
E então, não que ele chegue ao nível de Jesus, mas ele toma uma atitude positiva frente a Jesus e passa a receber, né, daquelas emanações fluídicas que o Cristo trouxe naquele momento, que vão fazer a sua cura, né? Ou seja, para nós, qualquer um, para sair das nossas dificuldades, nós precisamos elevar acima disso, deixar o terra, pensar na eternidade das nossas vidas, na eternidade dos nossos espíritos, o que nós já conseguimos, o que nós já construímos, e tudo aquilo que a gente pode construir para frente. E aí então chega um momento fatal desse negócio, ou seja, ele chega a Jesus e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Aí eu fico pensando, se a gente sair na porta ali, descer e virar na esquina, der de testa com Jesus hoje mais tarde, né? E nós lá vamos refletindo na nossa vida, nas nossas dificuldades, e ele pergunta: moça, o que queres que eu te faça? Né? O que nós quereremos, o que nós estamos precisando, né? E é uma circunstância que a gente precisa entender, porque nós pedimos muito a Deus, mas nós pedimos coisas, né, que não vão fazer o menor sentido no aprendizado, na vivência do nosso espírito. É só a gente achar que o nosso salário está ruim, nós precisamos começar a pedir para que Deus ajude para a gente arrumar um emprego melhor. Se o nosso filho ficou meio emburricado conosco, não quer nos ouvir, nós já queremos que Deus nos ajude para ele voltar a ser aquele filho bonitinho, arrumadinho que ele era, né? Ou seja, qualquer coisa nós estamos pedindo a Jesus que Ele possa nos arrumar, que Ele possa nos ajudar. Então nós precisamos pensar muito naquilo que nós estamos pedindo a Jesus, porque a gente fala às vezes para as pessoas que mesmo nós espíritas, como nós vamos na casa espírita, que nós temos um problema, a gente pede e pede e pede. E eu tinha uma colega de casa espírita, ela desencarnou. Eu passei algum tempo sem ver ela, que nós trabalhávamos em casas diferentes. Eu perguntei para ela um dia: como é que você está? A casa espírita, você? Ela disse para mim: o meu trabalho atualmente é ver se eu aprendo a rezar, a orar. Eu falei: mas você já sabe há muito tempo? Não. Eu sou igual aquele tanto de gente que deita e reza e pede, 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 pede. E eu sei que eu não preciso disso, porque Deus conhece, Jesus conhece as minhas dificuldades. Então eu estou tentando de fazer a minha prece, fazer o meu Pai Nosso, agradecer pelo dia e falar com Ele: Mestre Jesus, sabei das minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo as vontades de Deus. Mas a gente tem cada recaída, porque logo depois você fala assim: ah, mas o meu menino está precisando de um emprego, né? A loja lá da minha mãe não está vendendo quase nada, e a gente começa aquele petitório infantil de sempre, né? E nós não precisamos disso. O que nós precisamos de ter, né, é o pedir, é o fortalecimento, é o amparo, é a perseverança, para que a gente possa vencer nós mesmos. E o Emmanuel fala, no capítulo 89 do livro Fonte Viva, que chama Em Nossa Marcha, o seguinte: lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento, né? Então, os nossos pedidos devem ser nesse sentido, né? De que a gente possa ter fé, ter força de vontade, ter perseverança, que Jesus nos encaminhe o trabalho necessário para que a gente possa educar o nosso espírito. Quando nós estivermos pensando assim, é chegado o momento da cura das nossas dificuldades, né? Ou seja, nós estaremos de algum modo caminhando para a cura. E é o que aconteceu com Bartimeu, né? Ou seja, o que é isso que eu te faço? E ele disse: que eu volte a ver. Essa fala de Jesus, que queres que eu te faça, denota que Jesus tinha conhecimento que chegara o momento de o Bartimeu parar de sofrer.
Chegaram o momento que ele poderia ser atendido nas suas dificuldades, né? E a gente fica pensando às vezes, né? Nós temos muitas casas espíritas que fazem tratamentos espirituais, muita gente vai lá e se cura, outras pessoas vão e não se curam. Por quê? Porque não está no tempo. Tem uma falinha muito interessante sobre o tempo disso, né? O caminhoneiro chegou no posto, parou, desceu, ele foi na lojinha, tomou lanche. Ele passou, tinha um senhorzinho sentado assim, um cachorro deitado em cima de uma tábua, ganindo, numa tristeza, né? Ele olhou aquilo, pensou de ir lá, mas foi lá para a lanchonete. Foi para lá, tomou café, demorou um tempo, voltou, observou aquele cachorro ganindo daquele jeito, o senhorzinho sentado lá perto, né? Ele passou. Ele não aguentou, voltou atrás. Falou para o senhorzinho: o que esse cachorro tem, que ele chora desse jeito? O sujeito respondeu: aí onde ele está deitado tem um prego. Ué, mas por que ele não sai daí? Porque não doeu bastante, né? E nós somos assim, né? Nós estamos remoendo os nossos pregos, as nossas dores, mas a gente não toma a atitude positiva da mudança, da transformação, né? Então, eles nos ajudarão quando nós tomarmos a atitude. E no livro Consolador, o Emmanuel nos fala sobre dor, de dor ilusão e de dor realidade. Eu gosto muito dessa conceituação do Emmanuel. Dizer que a dor ilusão são as deformidades do nosso corpo, as doenças que nós temos. Elas podem durar do dia que a gente nasce até o dia que a gente desencarna. Mas quando nós desencarnamos, o nosso espírito volta a ter a feição que ele tinha antes. O membro amputado deixa de existir, ou seja, ele volta a ser um espírito perfeito. Pode durar uma vida, a dor ilusão. A dor realidade são as dores morais que nós carregamos e que pode passar dessa encarnação para outra e para outra e para outra, desde que a gente não tome uma atitude, né? Então a gente tem que entender muitas vezes com o Bartimeu, que a gente precisa tomar a atitude. E sobre isso, o Tiago, no capítulo 5, item 16 do seu Evangelho, ele fala o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Confessar as vossas culpas uns aos outros, meus irmãos, é procurar o outro e pedir desculpas, pedir perdão, perdoar, para que nós possamos ter uma sintonia perfeita, uma sintonia boa, uma sintonia positiva com aqueles que às vezes não nos querem bem por fatos que nós fizemos. Ou seja, nós poderemos sarar muitas das nossas dificuldades se a gente observar o modo como nós estamos vivendo, né? Então, por isso o Tiago fala isso. E no livro A Verdade Responde, o capítulo chamado Remédio Salutar, tem uma anotação do Emmanuel muito interessante. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. E aí Jesus fala para o Bartimeu: vai, a tua fé te salvou, né? A aceitação do momento vivido, a aceitação de que as dores, as dificuldades são passageiras, né, nos fortalece para que nós possamos receber a cura. E imediatamente ele voltou a ver. E a gente pensa, né, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma fala do Vianney Cura d'Ars, que ele é procurado para curar uma pessoa cega, uma criança, né? E ele fala com ela: minha boa criança, eu não posso fazer milagres sem que Deus o queira, né? Todas as vezes que consegui fazer alguma coisa, foi o bom Deus que o permitiu. Então nós seremos curados das nossas dificuldades quando o bom Deus permitir, e quando nós criarmos as condições necessárias para que o bom Deus possa nos ajudar, né? Então a gente pensa até em outras coisas. Maria, a mãe de Jesus, depois que Jesus foi crucificado, ela trabalhou durante um tempo conversando com os leprosos do Vale dos Leprosos.
centenas deles. 4 se curaram. Por que os outros não se curaram? Maria falou para todos eles, falou a mesma coisa. É que 4 estavam naquele estágio, né, de fé, de força de vontade, de entendimento, né, que eles poderiam sarar, eles sararam. Os outros ainda não tinham alcançado essa possibilidade. Então, a gente precisa pensar nisso. E a parábola do Bastibeu termina assim: e o seguiu Jesus, né? Então, meus irmãos, que a gente pense muito quando Jesus nos chame, de que maneira Ele nos chame, para que de alguma maneira nós possamos seguir Jesus, de uma maneira positiva. E a gente segue Jesus, né? É como Ele disse, né? Quem quiser vir após mim, venda tudo que tem, dê aos pobres, tome da sua cruz e siga-me. Nós não podemos hoje, entendemos, nós não precisamos vender nada, nós não precisamos tomar atitudes drásticas dessa maneira, né? Mas nós precisamos tomar da nossa cruz, né? E a nossa cruz são as dificuldades que farão a diferença, que farão o aprendizado para o nosso espírito, que é para que a gente possa prosseguir. Tá certo? Tudo bem com vocês? Cadê o relógio? Está aqui. Ah, tá lá. Eu posso gastar 5 minutos de vocês ainda? Pode. Na verdade, tudo na nossa vida, nas nossas reencarnações, que são educativas ou reeducativas, elas nunca são punitivas. Nós viemos para aprender ou para reaprender, né? Então nunca é punição, é sempre oportunidade. E o que é que nós viemos aprender? Nós viemos aprender o amor, a fraternidade. Nós viemos educar os nossos sentimentos, né? E para que a gente possa pensar sobre isso, eu perguntei a Keisliane agora mesmo se ela fazia pão de queijo, e ela disse que faz, tá? Me conta, Keisliane, uma receita de pão de queijo, uma forma de pão de queijo, o que você usa? 1 quilo de polvilho. Aí eu ponho 12 ovos. Não precisa as quantidades. Farinha, ovos, polvilho, ovos, queijo, óleo e leite. E o sal. Tá. Se você não puder sal, o que acontece? Nada, né? Fica sonso. Se não puser leite, Se não puser leite, acho que fica bom, né? Vai ficar bom não. não. Queijo. Se não puser queijo, vai ser só pão, não vai ser pão de queijo. Tem alguma coisa que você faz e que tem que julgar aquilo fora? Ou seja, ficou tão ruim que ninguém come? Pode ter, né? Pois é, né, gente? A nossa vida, a nossa reencarnação é como se a gente estivesse fazendo um pão de queijo, no adquirir os sentimentos que nós precisamos, né? Só que no pão de queijo da Keisliane tem algumas coisas que ela não põe, que ainda dá para passar. Mas tem algumas coisas que, se ela não puser, vai jogar fora, vai perder, né? E Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor e Mestre, que nos manda nessa reencarnação para que a gente possa burilar os nossos sentimentos, né? Ele entende das nossas dificuldades e por nenhum motivo a gente perde a nossa encarnação. Alguns de nós melhoram em paciência, alguns de nós melhoram em caridade, alguns de nós amam com mais amor, com mais afeto. Alguns de nós só conseguem fazer a caridade material, não conseguem fazer uma caridade material. O fato é que a educação dos nossos sentimentos é muito diferenciada em qualquer um de nós. E nós não conseguiremos fazer o aprendizado de todos os sentimentos que a gente precisa numa encarnação só. Aquele que tem um filho com necessidades especiais, por exemplo, essa encarnação para ele é a encarnação da paciência, é a encarnação do amor. Ele vai, às vezes, desenvolver esse sentimento que numa outra oportunidade, numa outra encarnação, as pessoas vão olhar e falar: gente, essa pessoa tem muito defeito, mas ele tem uma paciência.
Por quê? Porque ele teve a oportunidade de exercitar determinados sentimentos e não outros, né? E quando a gente fala de sentimento, às vezes a gente lista uma meia dúzia e fala, nossa, é muito sentimento. E o Caibar Schutte tem um livro que chama Fundamentos da Reforma Íntima, e o capítulo 2 dele chama Sentimentos. Eu vou ler, tá? Ele fala o seguinte: por que cultivar abnegação, afabilidade, amor, bem-querer, benevolência, bondade, brandura, caridade, carinho, clemência, compaixão, confiança, coragem, desprendimento, devotamento, disciplina, doçura, esperança, fé, flexibilidade, generosidade, gratidão, humildade, indulgência, lealdade, justiça, mansuetude, misericórdia, modéstia, otimismo, paciência, pacificidade, viver a paz ou viver em paz, perdão, perseverança, piedade, pureza de coração, raciocínio, resignação, responsabilidade, simpatia, sinceridade, solidariedade, ternura. Por que cultivar? Porque são modos positivos de sentir o mundo ao redor e deixar fluir o âmago cristão conforme recomendado por Jesus. São as chaves do progresso do espírito e os bálsamos que aplacam as chagas do mal. Constituem o mais eficaz remédio contra o sofrimento e a oportunidade maior que o encarnado possui de atingir a paz interior, sublime, mansa e benéfica. Então, meus irmãos, a construção é grande, lenta, mas precisa ser de todos os dias, né? Aquele de nós que aprende determinados sentimentos e que os pratica, nós sentimos Jesus muito mais perto do que quando a gente não tinha adquirido o sentimento. Aquele que adquire o sentimento, que consegue entender os seus irmãos, está muito mais perto de Jesus do que aquele que ainda não fez essa caminhada, que não conseguiu fazer isso, né? Então, tudo isso é para que a gente possa pensar de que maneira nós vamos fazer as nossas conquistas. Para a gente terminar, eu vou contar para vocês uma história da mulher das sementes. Já contaram para vocês essa história? Diz que numa cidadezinha, em Paraxá, Banduí, Perdi, muito pertinho uma da outra cidade, determinado dia uma senhorinha chegou no ônibus, já terceira idade, entrou no ônibus, sentou-se, e durante o trajeto, ela trazia uma sacola, ela foi jogando alguma coisa pela janela. Ela chegou lá na outra cidade, desceu, foi lá para a praça, descansou, visitou pessoas, conversou com pessoas, e de tarde, quando o ônibus voltou, ela veio fazendo o mesmo processo na pista contrária. Segunda vez, numa outra semana, que ela vai fazendo a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. O motorista não aguentou. O que a senhora faz? Eu jogo sementes. Bom. Passado algum tempo, ela continuava fazendo um trajeto semanalmente, 2 vezes por semana. Entra um jovem no ônibus, que observa o seu trabalho. E jovem impetuoso, ele foi a conta de chegar no destino final, ela desceu e foi conduzir. Essa mulher foi jogando pela janela. Ela joga sementes. O quê? Sementes. Para quê? Ela deve ser, sei não, mas ela joga sementes. Ela sabia, que as sementes que ela jogava, como fala na palavra dos talentos, muitos iam cair no próprio asfalto, os carros iam passar, iam amassar ela não ia nascer. Algumas iam nascer, como na palavra, em terra boa, algumas iam nascer em lugar que não tinha terra, eles iam nascer e iam morrer. Alguns dos passarinhos iam comer e levar para longe. Mas ela continuava fazendo o seu trabalho, não importa. Importa semear. Passado algum tempo, ela falta. E depois falta. Na outra semana e na outra, o motorista falou: pesquisa
ressaca daquela senhorinha. Ah, pergunta. O pessoal falava assim, Carmela morreu. Que dó. Havia me afeiçoado a ela. Passado alguns meses, né, numa primavera, né, entra no ônibus um senhor já de idade, maduro, cabelos brancos, e uma criança assim, uns 10 anos, daqueles que não param de perguntar. Né? O ônibus saiu para o asfalto, né? O menino correu e olhou pela janela. Nossa, amor, muito bonita essa estrada. É a estrada mais bonita que nós já passamos. Correu a outra janela, olhou. Vou de cá também tem flores de todos os tamanhos, de todas as cores, vermelhas, azuis, amarelas, pretas, rosas. Vou, é a estrada mais bonita que nós já passamos. O avô chegou lá, olhou. É verdade, meu filho, é a estrada mais bonita que nós já passamos. A criança ficou olhando aquilo, voltou a olhar na outra janela, né? Vô, quem fez isso? O avô, do alto da sua sabedoria, meu filho, isso foi Deus quem fez. Só Deus é capaz de criar essas maravilhas para que a gente possa viver. Que nós possamos então, meus irmãos, trabalhar as nossas mãos, o nosso coração, o nosso sentimento de alguma maneira, né? Para que em um determinado momento, lá na frente, as nossas mãos possam ser confundidas com as mãos de Deus. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.